Fala galera, beleza? Tranquilidade? Vamos nós aqui dar fim à apostila número 5, né? Vamos trabalhar um tema, né? Pensando aí o primeiro ano, um tema que ficou perdido porque nós antecipamos outro, né? Que é a modernização conservadora, tá certo? Então estamos aí, né, depois de uma temporada de provas, de correção de provas, de PG, né, retomando aí com o conteúdo teórico, sempre chamando a atenção para vocês da necessidade, pensando em sociologia, né, da leitura do conteúdo, ok, galera? Então, ver a aula importante, fundamental, mas para que essa aula fique gravada é necessária a leitura do conteúdo, não daquele resuminho ali, né, de um quadradinho de uma página, ok? Eu sei que, né, às vezes alguns conteúdos de sociologia eles são um pouco extensos, mas é importante que vocês leiam, ok? Caso contrário, dificilmente você pode até entender essa aula, né? O que a aula, o conteúdo da aula pode ser entendido, mas, né, guardar o conteúdo aí são outros 500, ok? Então, o tema da nossa aula é modernização conservadora. Então, antes da gente trabalhar o tema em si, vamos aqui trabalhar algumas diferenças entre esses termos, né? Termos próximos: modernidade, modernismo, modernização, né? O que representa cada coisa, cada termo deste, né? Então, a modernidade, quando nós falamos de modernidade, nós estamos falando de uma experiência que acontece no Ocidente a partir das chamadas revoluções burguesas, né? Essa modernidade ela vai romper com um estilo de vida, com uma sociedade baseada em princípios religiosos, né? Que é aquela estamental, baseada na tradição, baseada, né, dentro de uma vida mais, né, voltada para o campo, mais estática, ok? Então, a modernidade é a experiência da mudança. Mudança ela carregada de valores seculares, laicos e racionais, ok? O modernismo, que a gente lê muito, né, na literatura, é a reflexão da modernidade, dessa transformação, dessa experiência da mudança. E quando nós falamos de modernização em si, né, nós estamos falando ou tratando das mudanças principalmente estruturais, ao desenvolvimento tecnológico, ao desenvolvimento econômico, né, essas transformações materiais que vão influenciar nos rumos da economia e da sociedade, né, das transformações pelas quais passam as sociedades, os países, ok? Então, o nosso tema é a modernização conservadora. Então, vamos tentar entender o que representa essa modernização, por um lado, mas conservadora do outro. É uma expressão, né, que meio que se autocontradis, ok? Mas vamos tentar entender. Então, primeiramente, trabalhemos uma coisa necessária. A modernização, ela tem uma estreita relação com o fenômeno da urbanização, né? Nós ainda não vimos em geografia, né, pensando o primeiro ano, não vimos o tema da urbanização, né, no ensino médio. Então, a urbanização em si seria esse processo que vai se dar no Ocidente, em que a população sai do campo para viver nas cidades. Seria o processo que vai culminar
né, no fato de que a maioria da população de um lugar habita o espaço urbano. A gente sempre chama atenção, né, que urbanização é diferente de crescimento urbano dentro da geografia. Numa linguagem jornalística, né, eles meio que se confundem, às vezes os termos ficam meio confusos. Mas dentro da geografia, crescimento urbano é uma coisa, urbanização é outra. E essa urbanização ela está muito vinculada à Revolução Industrial, né, que vai primeiro acontecer na Inglaterra e depois ela vai ser exportada para outros países ocidentais da Europa e do Ocidente, tá? Então, o que essa aula vai nos ensinar é que nem todos os lugares passaram pelo mesmo tipo de modernização. Nós vamos perceber que certos países a modernização aconteceu seguindo uma dinâmica, e em outros ela segue outra dinâmica, né? Então a apostila vai apresentar 3 vias, nós vamos dar destaque principalmente para a via prussiana ou a via da modernização conservadora. A primeira via que a apostila aborda seria aquela que aconteceu na Inglaterra, na França e nos Estados Unidos. Essa via, né, ela se deu principalmente com uma ruptura com o passado. Então, essa modernização, por um lado, ela vai ser estrutural e de outro ela vai ser política, certo? Então, a sociedade civil, ela teve um papel muito importante, né, nesse processo. Então, nós vamos usar uma expressão de baixo para cima e de cima para baixo. Então, na primeira via, essa modernização ela aconteceu de baixo para cima. O povo participou das transformações, né? Empresários, a burguesia, o povo, etc. Ela foi popular, né? E essas revoluções burguesas, né, elas construíram estados que com o tempo se tornaram democráticos, ok? Então foi uma efetivação do capitalismo de baixo para cima. No caso da segunda via que nós vamos trabalhar, foi um processo de modernização, mas de cima para baixo. Então é necessário entender o que significa esse de cima para baixo. Na Alemanha se chama via prussiana, ou alguns autores chamam essa modernização conservadora de via prussiana. Então, já que nós estamos falando de Alemanha, a Alemanha foi um país, né, recente, se pensarmos os outros países europeus. A Alemanha, o processo de unificação da Alemanha, ele só acontece na segunda metade do século XIX. E a Alemanha, antes de se formar um estado, ele era um amontoado de reinos. E, né, os chamados a Confederação Germânica, aquela coisa toda. E a Alemanha, ela sofreu, né, com a Revolução Francesa, porque quando Napoleão chega ao poder e decreta o bloqueio continental, né, o exército francês vai, né, dominar a Prússia, ou vai submeter a Prússia aos seus intentos, ok? Então, a Alemanha, como um todo, ela soube avaliar bem todos os efeitos da Revolução Francesa. Então, essa elite dirigente alemã, que vai se tornar a elite dirigente alemã, ela não vai desejar que aquilo que aconteceu na França acontecesse também na Alemanha, né? Então, dentro dessa segunda via, abordando a questão alemã, né, há uma espécie de fusão entre esse segmento burguês nascente,
né, com a aristocracia rural. Então há uma fusão dessas classes, né? Elas vão se casar, elas vão se unir e elas vão assumir o poder dentro do Estado nascente alemão. Então essa modernização conservadora, essa modernização da estrutura produtiva alemã, essa revolução industrial que vai se dar na Alemanha, ela vai se dar de uma forma totalmente diferente da que aconteceu na França e na Inglaterra, tá certo? Não há revoluções na Alemanha, né? Não há transformações, né, revolucionárias na base, ok? Se mantém, né, essa base. Então o que acontece de substancial é que essas classes elas vão se unir e vão operar essa mudança, essa modernização dentro de uma ordem, ok? Então há esse acordo entre as classes. No caso do Japão, o Japão é um país fechado até os 1850, 53. Ele vai ser aberto à força pelos Estados Unidos da América. E o imperador japonês, né, que era de início representava um poder simbólico e não um poder político centralizado de fato, ele vai fazer viagens para o Ocidente. Ele vai ter contato com tudo que está acontecendo no Ocidente. A urbanização, a revolução industrial, a emergência das grandes metrópoles europeias, dos Estados Unidos, e ele vai querer reproduzir essas coisas também no Japão. Então, no Japão, assim como na Alemanha, há uma modernização, né, estrutural econômica por cima, né, arquitetada pelo Estado e imposta à sociedade, tanto que, né, a gente assiste alguns filmes como O Último Samurai, há um confronto entre a modernidade representada pelo imperador, né, que está contaminado pelos valores ocidentais, contra a tradição, encarnados na cultura samurai, na cultura feudal japonesa, né? Não sei se esse feudal japonesa seria o termo mais apropriado, mas, né, existia uma espécie de organização social, sociopolítica muito parecida com o feudalismo no Japão, né, dessa época. O que vai acontecer é um processo de centralização do poder na figura do imperador, às custas, né, dessas lideranças feudais japonesas, né, muitos samurais, né, o chamado shogunato aí. Então, né, e esse imperador conduzindo esse processo de modernização. Nessas imagens temos aí, né, a coroação do imperador alemão, né, acho que é o Guilherme, no Palácio de Versalhes, quando do final da Guerra Franco-Prussiana. Não sei se vocês aprenderam isso em história, mas a região que vai conduzir o processo de unificação da Alemanha é a Prússia. Tá? Não confundir Prússia com Rússia. Prússia, a Prússia fica na parte oriental da Alemanha. E aqui uma imagem, né, da corte do imperador Meiji. Tá certo? Então, sintetizando e finalizando os exemplos históricos, né? Na Alemanha, a aliança entre os Junkers. Junkers seriam as famílias, as grandes famílias aristocratas da terra, e a burguesia. Então, tendo o segundo Reich emergindo, né, com Otto von Bismarck como
o Marechal de Ferro como primeiro-ministro. No Japão, a era Meiji, né? O fortalecimento central do poder central à custa da nobreza tradicional, sendo que o Japão passa por uma ocidentalização e em menos de meio século já era uma potência industrial. E aí o Japão ele vai promover uma espécie de industrialização a partir de algumas famílias, né, com uma espécie de cartelização, né, algumas famílias detentoras de certos segmentos industriais, que aí nós podemos citar Honda, Yamaha, né, e aí outras tantas marcas japonesas. No caso do Brasil, né, nós temos um país também que é contaminado por essa modernização conservadora. Então a apostila está trazendo para a gente alguns autores da sociologia brasileira que vão estar falando a respeito disso, né? Mas fazendo a localização histórica, nós podemos citar aqui que a maior parte dos marcos históricos brasileiros, ou né, o que a gente chama de conjuntura crítica na ciência política, né, momentos críticos da nossa história, eles sempre estiveram, né, permeados de modernização conservadora. Então vamos dar o primeiro importante exemplo, a nossa independência. Nossa independência acontece, mas se mantém, né, a estrutura fundiária de um lado e se mantém a escravidão de outro. O grande senhor de terras, o senhor de engenho, né, que era a importância absoluta dentro dos lugares, vai se tornar, né, o coronel. Ele vai receber a chancela do Estado para fazer, né, a ordem dentro da sua localidade. É uma coisa completamente confusa, porque nós não tínhamos estrutura, nós não tínhamos dinheiro para montar, né, uma força militar dentro dos lugares, então deu uma carta branca para que certos proprietários rurais com bastante agregados pudessem fazer essa função policial, mas carregada de pessoalidade. Então o coronel na história do Brasil não é o coronel de patente militar das Forças Armadas, do Exército, certo? Quando nós pensamos o golpe da maioridade, né, o fechamento da primeira Assembleia Constituinte por Dom Pedro, então nós sempre temos, né, a figura do golpe, nós sempre temos a figura, né, de uma personalidade amparada por um grupo tomando as decisões, né, e nunca a sociedade. Veja esse slide aqui, né, que é aquele cartoon entre conservadores e liberais, né? No fim das contas eles eram muito parecidos. Então nada de mexer na grande propriedade e nem no trabalho escravo. Em 1822 nós nos tornamos independentes, mas essa independência representou possibilidades de ascensão social para pobres e de emancipação para os escravos? Não, né? Se pensarmos a nossa proclamação da República, golpe de Estado, Revolução de 1930, golpe de Estado, golpe do Estado Novo, golpe de Estado, afastamento de Vargas, golpe de Estado, 1964, golpe de Estado, enfim, são exemplos, né, de como a nossa sociedade civil sempre foi frágil diante de um Estado forte, ok? Então aqui, né, outro grande exemplo da era Vargas, né, como vocês vão aprender lá em história. A questão entre o capital e o trabalho é ilustrativa,
dessa modernização conservadora? Você tinha um movimento operário desejoso, né, de direitos trabalhistas e um Estado que se defendia liberal, que não queria dar direitos trabalhistas, porque teoricamente, num Estado liberal, né, o Estado deve ser mínimo, deve deixar as forças produtivas em negociação. Quando Vargas chega ao poder, né, ele percebe que essa relação é tensa no Brasil e no mundo, e ele vai copiar a solução, né, dos países nazifascistas. E ele vai outorgar, ele vai, né, de cima para baixo, oferecer os direitos trabalhistas para os trabalhadores, mas mediante, né, o fim da liberdade sindical, o fim da liberdade de manifestação, né, dos trabalhadores a partir de greves e outras coisas mais, né? Então nós temos aqui, dentro dessa situação, né, uma clara situação de modernização conservadora. Então o trabalhador tem direito porque o governante deu, não porque foi uma conquista da classe. Entendem? Então, né, uma clara a ilustração do que vem a ser uma modernização conservadora. Então, para fechar nossa aula, uma modernização conservadora é quando você tem um avanço estrutural, principalmente, seja na produção ou nas relações de trabalho, mas, né, bastante conservadora no sentido de que, né, essa abertura ela é pensada, ela é calculada para que não aconteça uma subversão da ordem, né? Ou para não ter maiores liberdades e mais participação popular. É mais ou menos isso, galera. Ok? Qualquer dúvida, estamos aí. Espero que tenham gostado. Abração. Até mais.